Pessoal, tudo certo com vocês? Hoje eu vim trazer aqui o racional das duas excelentes oportunidades que eu executei no dia de hoje, travando o movimento tanto na expansão quanto no pullback. Então, olha só, pessoal, para entender todo esse racional, primeiramente a gente vai começar aqui pelo HTF, gráfico de 4 horas. Então, aqui pelo gráfico de 4 horas, pessoal, eu observei que o mercado havia realizado esse boss aqui lá do timer frame do diário. Porém, só porque o mercado renovou uma estrutura não quer dizer que ele vai iniciar o pullback. Por enquanto, o meu fluxo ainda estava comprador. Então, aqui pelo gráfico de 4 horas, eu observo que o mercado havia restabelecido exatamente essa zona de demanda e estava seguindo essa série de mitigações, esse order flow comprador. Então, até que passe desse fundo, o preço ele ainda está com a expectativa da continuidade compradora. Afinal, estamos em região de demanda com a intenção de continuar a movimentação compradora. A partir do momento que a gente fez a identificação do order flow pelo time frame maior, agora a gente pode cair o fractal aqui para o gráfico de uma hora. E aqui no gráfico de uma hora, eu consigo observar o seguinte: o preço ele realmente vinha respeitando esse meu último uma hora válido, que o mercado havia retirado a liquidez desse fundo, quebrado o topo. Então, agora o preço estava com um fundo que era protegido, e a partir do momento que o mercado deixou esse fundo que era protegido com a intenção de vir buscar essa região, aqui a gente consegue observar que não havia liquidez dentro desse range. Então o mercado ele precisa criar a liquidez. E como que ele cria? Através dos tipos de intervalos que a gente aprende na escola. Nesse caso, intervalo tipo 2. Então ele gerou esse fundo como um fundo de liquidez, aonde o preço criou apenas liquidez para essa zona de demanda. Porém, pessoal, aqui a gente não pode descartar o fato do mercado ter renovado esse fundo. Então, se ele renovou esse fundo, ele fez um boss do LTF. Nesse caso, como eu estou observando pelo gráfico de H1, aqui ele realizou um boss do gráfico de 15 minutos. Então, até que o fluxo me apresentasse algo claro na ponta vendedora, eu podia seguir aí essa expectativa macro, né? Ou seja, seguindo as compras. Então, após o mercado ele gerar liquidez de A2 e buscar esse ponto de demanda, refinando ainda mais para esse ponto, a gente pode marcar como OF, agora sim eu quero buscar minhas confirmações no LTF. E agora eu posso cair do gráfico de H1 para o gráfico de 15 minutos. Aqui no gráfico de 15 minutos, pessoal, eu observei que após o mercado chegar naquele pavio no gráfico de 4 horas, ele havia realizado para mim o choque de fluxo. Então, a partir do momento que o mercado veio aqui, realizou esse choque de fluxo para alta, eu poderia estar pensando em compra aqui nessa região de demanda. Porém, pessoal, eu ainda não pego a compra direto aqui já no toque. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, o mercado ele acabou criando esse último range aqui de baixo, aonde, por estar renovando uma quebra lá do diário, poderia iniciar o pullback e até tomar esse fundo como liquidez. Então, eu não me sinto confortável de pegar a compra direto aqui no toque. Então, a partir do momento que eu identifiquei o meu choque de fluxo aqui pelo gráfico de 15 minutos, eu verifiquei se isso aqui realmente era uma estrutura lá do LTF. Então, se eu estou analisando pelo 15, eu posso cair para o gráfico de 5. Aqui no gráfico de 5, eu consigo reparar que realmente o preço ele havia tirado a liquidez desse topo, quebrado o fundo, criando uma estrutura válida para mim e realmente realizando o choque da movimentação. Então, se eu tive um choque do gráfico de 5 minutos, eu gosto sempre de observar a liquidez pelo próprio fractal. Nesse caso, a gente só tinha liquidez exatamente aqui nesse fundo. E após o mercado consumir essa liquidez, pessoal, é onde eu posso começar a buscar as minhas compras. Nesse caso, pelo gráfico de 5 minutos, eu não consigo achar nenhum alinhamento aqui nessa onda de baixa. Então eu sou obrigado a fazer o quê? Novamente cair o fractal para buscar a minha operação. Então quando eu vou lá para o gráfico de 1 minuto, eu observei que aqui o preço ele criou um fluxo comprador para mim. E criou um fluxo comprador para mim através desse choque. Então aqui ele realizou o choque, também realizou o boss.
Então, quando eu vi que ele estava nessa região, tinha realizado o choque do LTF e já tinha realizado o boss aqui no LTF também para mim, eu acabei optando por pegar uma compra. Porém, pessoal, eu acordei um pouco atrasado, né, e peguei essa compra também um pouco depois que já tinha passado. O certo era pegar aqui embaixo, quando ele criou esse fluxo comprador para mim. Porém, como isso daqui era às 7 e pouco da manhã, eu fui pegar minha compra exatamente aqui, pessoal. Exatamente aqui na continuidade, no meio do movimento, posicionei meu stop abaixo, fundo, e o meu alvo exatamente na quebra de estrutura, pagando 2 Rs exatamente nesse topo. Por quê? Porque a partir do momento que o mercado ele realizou o choque, agora nós estamos trabalhando com essa última onda de alta. Então a gente entende que através do ciclo interno ser concluído, a gente tem a expectativa do ciclo externo. Então exatamente aqui eu posicionei o meu alvo. E a partir do momento que eu posicionei o meu alvo, é onde eu quero ter atenção ali com a continuidade compradora. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que a gente tinha aquela movimentação de baixa? Então, quando a gente vai lá para o gráfico de 15 minutos, a gente consegue observar que exatamente aqui nesse ponto, o mercado havia buscado essa região aqui de order block. Então, a gente não pode descartar o fato do preço ainda estar com a movimentação de baixa e por ele ter renovado aqui o diário, tinha chance de tomar esse fundo. Então, o que eu observei, pessoal? Essa região aqui, ela era tanto do 15 minutos quanto também do 30. Então, após o mercado buscar exatamente esse ponto, do 30 minutos, eu tive atenção, porque eu falei, cara, possivelmente aí a gente não vai ter força para dar sequência nesse movimento devido a todo o cenário macro. Então, quando eu observei que o mercado chegou nessa região, capturou a liquidez e eu estava com esse 2R positivo, que eu finalizei minha operação nesse topo, eu fui lá para o LTF novamente, gráfico de 5 minutos, e observei o que, que eu tinha aqui para mim dar sequência. Por quê, pessoal? Os 5 minutos ele apenas faz o pullback do 15. Então, se isso aqui era um boss do 15, esse 5 ele apenas estava fazendo o pullback dessa movimentação. E após a conclusão do objetivo, eu entendo que possivelmente, agora nós teremos um próximo boss de 15 minutos. Então, quando eu observei todo esse cenário, observei que o mercado tinha gerado liquidez, estabelecido esse order flow aqui do M30 e não tinha nenhum alinhamento próximo para mim pegar, ou seja, o alinhamento estava distante, estava somente aqui nesse fundo, eu peguei e fui buscar uma confirmação no LTF. Então, quando eu caio agora do gráfico de 5 lá para o gráfico de 1, e no gráfico de 1 minuto, o mercado testou essa região, eu observei exatamente aqui, ó, preço. Havia deixado liquidez nesse topo, vai ficar um pouco difícil de ver, porque foi feito em apenas um candle, né? Mas quando eu estava no ao vivo, eu observei que era liquidez interna nesse ponto, e após retirar essa liquidez interna desse ponto e criar um fluxo vendedor no gráfico de 1 minuto para mim, foi onde eu peguei a minha operação de venda. Peguei minha operação de venda exatamente na passada aqui desse fundo, posicionei meu stop atrás aqui desse topo, e o meu alvo eu botei exatamente aqui, pessoal, na renovação desse range. Eu peguei exatamente 4 Rs nesse trade, saindo exatamente aqui no fundo. E uma coisa que me chamou atenção nessa situação, inclusive é um insight para vocês. Sempre que o mercado chegar muito próximo de concluir um ciclo externo de uma movimentação e falhar, assim como ele falhou aqui nesse movimento, que após a conclusão do objetivo, o preço tem a missão de romper esse fundo. Ele tem que romper, não pode falhar. Tá? Se falhar, indica que possivelmente a ponta oposta vai ser tomada. Então, quando o mercado veio aqui e falhou esse movimento, pessoal, foi aonde eu não busquei mais por vendas. Por quê? Porque o objetivo era tomar fundo e não conseguiu tomar esse fundo. Então, eu já não fico tão interessado em fazer vendas. O preço acabou falhando a movimentação e seguindo aquele range lá do gráfico de 1 hora que a gente fez a leitura, respeitando esse 1 hora, que era o range HTF para seguir, e a mesma coisa que eu fiz pelo gráfico de 15, aonde a gente entende que o preço ele se movimenta através de ciclos, onde ciclo interno é conclusão e ciclo externo é o segundo passo, a gente teve a mesma coisa aqui, porque após o mercado concluir o ciclo interno desse range de baixa, a gente tinha o objetivo do ciclo externo. E a mesma coisa acontece numa hora. Após a conclusão do ciclo interno de alta de 1 hora,
agora a gente entende que é um ciclo externo a ser concluído, principalmente após a falha desse movimento. Então a gente consegue ver exatamente que o preço ele deu sequência aqui numa hora comprador. Infelizmente, eu não consegui pegar nenhuma operação de compra dentro desse fluxo, até porque já tinha finalizado minhas operações nesse ponto, onde consegui surfar e sair mais um dia positivo, voltando a operar o Forex, porque eu sou a minha especificação é no Nasdaq. Estou operando Forex a partir de hoje e venho trazendo novos estudos conforme for executando as operações. Valeu, pessoal. Tamo junto e até a próxima.